Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo, eu estou dando uma série de videoaulas sobre o R e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre outras operações lógicas úteis. Se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de compartilhar com seus colegas, de deixar o like e de comentar aqui embaixo. Então, bora para o vídeo. Bom, na aula passada nós falamos um pouco mais sobre algumas operações lógicas. Eu mostrei para vocês como interagir com a máquina, perguntando valores maiores, iguais, menores, se tem valores que são iguais a zero, diferentes de zero. Enfim, vocês podem usar isso para questionar o R do que vocês quiserem. Essas ferramentas são super poderosas para interagir, para descobrir o conjunto de dados que vocês têm na mão. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre outras interações com R, outras formas de interagir por meio de operações lógicas, ok? Então eu vou criar aqui um vetor. Eu criei aqui um vetor B que contém números aleatórios. Você já sabe um pouco como é que funciona essa função rnorm e eu vou continuar usando ela porque acho que ela é interessante. Então, vamos olhar aqui uma outra função super interessante que nos ajuda a entender ou pelo menos a identificar valores, é o which. Então, se eu fizer which b, which a pergunta que ela está fazendo é basicamente qual deles? Qual deles? Exatamente isso. Which b é maior que zero, por exemplo. Se eu fizer isso, ele vai me retornar 2 e 5. Por que 2 e 5? Ele vai me retornar as posições dos valores. Então, ó, o segundo valor é maior que zero e o quinto valor é maior que zero, certo? Então, ele me retornou 2 e 5. Se eu tivesse perguntado para ele, which b menor que zero, ele iria me retornar 1, 3, 4, porque o primeiro valor, o terceiro valor e o quarto valor são menores que zero. Se eu quiser acessar esses valores, muitas vezes vocês têm um conjunto de valores gigantesco, 1.000, 2.000 valores e tal, vocês querem saber quais desses valores são outliers, são pontos extremos, ou tem alguma medida estranha que aparentemente está fora da escala de medida, vocês podem fazer isso. Associar o B com a posição dos objetos B. Então eu quero saber dentro de B, quais valores de B são maiores que zero. Então notem, eu estou perguntando aqui, quais valores de B são maiores que zero? Lembrem-se que isso vai me retornar as posições, no caso as posições 2 e 5. E eu associei isso dentro de um colchete aqui do objeto B. Isso quer dizer, o R vai te retornar os valores de B que estejam nas posições cujos valores sejam maiores que zero. Isso vai me retornar 0,56 e 0,1292, que são exatamente os valores na segunda e na quinta posição. Eu poderia ter feito a mesma coisa para valores menores que zero, menores ou iguais a zero, tanto faz. Menores ou iguais a zero, tanto faz. Ok? O R me retornaria todos os valores que são menores ou iguais a zero diretamente aqui para o console, certo? Então, essa função which eu uso o tempo inteiro. É muito bom que vocês dominem essa função porque ela é super útil. Vocês vão usar também ela o tempo inteiro, com certeza. Agora eu vou apresentar para vocês uma outra função aqui para eu transformar esse objeto B. Eu vou apresentar a função if-else. If-else, o próprio nome da função já diz. If-else. Se, então, faça isso. Ela vai me dar uma ideia. Eu quero um teste. A estrutura dessa função funciona da seguinte forma. Eu quero saber, vou aplicar um teste em B. Então, por exemplo, eu quero saber quais são os valores em B que são maiores que zero. Ok? Então, a função vai analisar quais são os valores em B que são maiores que zero. Mas a função vai fazer o seguinte. Se os valores são maiores que zero, chame isso de mais. Notem que eu coloquei o mais entre aspas. Isso quer dizer que o mais é um caractere. Não é um valor, é um caractere, certo? Se os valores de B são maiores que zero, coloque mais. Agora, se eles forem menores que zero, ela vai colocar menos. Então, essa é a estrutura da função. Ela dá um teste lógico
Se essa função, se esse objeto contém ele corresponde a essa função, se essa função retorna true, todos os valores true serão substituídos por mais. E todos os valores false serão substituídos por menos. Então, olhem aqui o resultado dessa função e comparem com o objeto B. Aqui, ó, o primeiro valor, que era um objeto menor que zero, ele retornou menos. O segundo valor, que era maior que zero, ele retornou mais. O terceiro valor menor que zero, menos. O quarto valor menor que zero, menos. E o quinto valor, mais. Ok? Então, é uma condição e ele substitui os valores de acordo com essa condição. Se os valores são maiores que zero, faça isso. Se for menor que zero, faça isso. Eu poderia ter invertido isso aqui, menores que zero, ele vai corresponder. Se os valores são menores que zero, coloque isso. Se são maiores que zero, coloque isso, certo? Depende da condição que vocês estão fornecendo. Beleza. Então, olha aqui o it de novo. Se eu fizer o it, ele pode usar qualquer tipo de caractere. O it c igual, aspas, mais, eu estou perguntando quais valores em C são exatamente idênticos ao caractere mais, certo? E o it vai me dizer 2 e 5. Óbvio que isso é correspondente, o objeto C está exatamente correspondente com o objeto B. Então, é a segunda e a quarta posição que tem valores maiores que zero, e nesse caso, com valores que tenham mais, com elementos que tenham mais na posição, certo? Se eu quisesse identificar quais são exatamente idênticos a menos, tá aqui, 1, 3, 4. O it ele funciona exatamente da mesma forma, independente do tipo de função ou do tipo de questionamento lógico que você está dando para ele. Mas óbvio que quando você está falando de caracteres, você precisa mudar o teste, você precisa garantir que o caractere seja idêntico ao caractere que você está testando. Nesse caso, você vai usar igual, ok? Mas o it vai funcionar da mesma forma como eu mostrei com os números. Então, vamos identificar, por exemplo, quais são as posições, quais são os valores em C que tem o it C exatamente iguais a menos. O R vai dizer quais são essas posições. No caso, se eu rodar só isso aqui, ele vai me dizer são as posições 1, 3 e 4. E ele vai pedir para eu retornar, e eu estou pedindo para o R retornar os valores nas posições 1, 3 e 4 do objeto C. E ele vai me retornar os 3 únicos sinais de menos que tem dentro desse Czinho aí. Tranquilo? Beleza. Existem outras funções, outras variantes do it, por exemplo, o it max. O it max B, olha aqui, ó. O it max B, eu estou analisando o objeto B, vamos analisar aqui o objeto B. Eu estou perguntando qual é o valor máximo de B, certo? O valor máximo de B, nesse caso, vai ser o 0,5634, que é o segundo. Então, ele vai me retornar qual é o valor qual é a posição do maior valor nessa sequência, no caso, 2. Se eu quisesse identificar qual é esse valor, bastaria eu associar o it max com o meu objeto B, e ele vai me dizer, essa é a função, esse é o valor, o maior valor que tem nessa sequência. Agora, se eu quisesse identificar do objeto B qual é o valor mínimo, basta eu perguntar para o R, which min, ele vai me dizer, o valor mínimo é aquele que está na primeira posição. Se eu quiser saber que valor é esse, basta eu associar com which min do B, ok? Ele vai me dizer, é o primeiro valor, logo é o valor menos 1.614028. Tranquilos? Ótimo. Agora eu vou aumentar em outro grupo de operações lógicas, que é super útil quando a gente está tratando de conjuntos. Então eu vou criar aqui, novamente, duas sequências de valores, de 1 até 5, A e B, de 3 até 7. Notem que A é uma sequência de 1 até 5 e B é uma sequência de 3 até 7. Bom, o R tem uma série de ferramentas para vocês lidarem com conjuntos de informações. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Quero saber desses dois conjuntos, quais são os valores que são a união desses dois conjuntos.
Então, eu posso fazer aqui, ó, união A, B. Eu estou unindo esses dois conjuntos, os valores de A e os valores de B. Se eu unir esses valores, esses dois conjuntos, nós teremos os valores de 1 até 7, certo? Isso porque ele junta todos eles e tira os valores que são sobrepostos. Ele tira a repetição nesses dois conjuntos, mas ele une os dois conjuntos. Então, dessa vez, nós não temos mais duas sequências de 1 até 5, de 3 até 7, mas nós temos uma única sequência de 1 até 7. Eu poderia perguntar quais são as intersecções intersect A, B. Se eu estou perguntando intersect A, B, eu estou querendo a intersecção dos valores em A e dos valores em B. Eu quero saber, eu tenho em A de 1 até 5 e tenho em B de 3 até 7. Os valores que intersectam esses dois conjuntos, que significa os mesmos valores que estão nos dois conjuntos, são os valores 3, 4 e 5. Tanto no conjunto A quanto no conjunto B, tem os valores 3, 4 e 5. E quando eu estou pedindo para ele fazer o intersect de A e B, eu estou pedindo justamente isso. Quais são os valores que se sobrepõem nesses dois conjuntos. E ele vai me retornar os valores 3, 4 e 5. Ok? Importante que nesse caso eu poderia ter colocado A, vírgula B, o B, vírgula A. Tanto faz, a resposta seria exatamente o mesmo, porque o que eu estou vendo é a intersecção desses dois conjuntos. Ótimo. Agora, existem momentos que eu quero saber a diferença desses dois conjuntos. Então, a diferença de A em B. Se eu fizer setDiff, é uma função que vai mostrar a diferença desses dois conjuntos, mais especificamente com o foco em A. Então, eu estou pedindo a diferença de A relativo a B. Então, eu quero saber todos os valores que só tem IA em A e que não estão presentes em B. Então, ele vai me dizer 1 e 2, certo? São os únicos dois valores que não estão presentes em B. Agora, nesse caso, faz toda a diferença eu chamar B e A. Porque eu estou pedindo? Eu quero todos os valores de B que não estejam em A. E o resultado disso vai ser diferente, vai ser 6 e 7. Porque notem que no conjunto B só de diferente só tem os valores 6 e 7 que não tem no objeto A. Então, nesse caso, quando eu estou fazendo a diferença, a posição dos vetores importa e ela faz referência a qual vetor é o foco, a qual vetor vai ser utilizado como base e vai ser comparado em relação a um outro vetor. Ok? Não se esqueçam de salvar o script. Bom, existem outras formas de identificar quais são esses valores que estão presentes em um conjunto e não estão presentes em outro. Tem algumas outras funções que vocês podem buscar aí no R e se vocês se interessarem, pode colocar aí interrogação, union, e vocês vão ver aqui uma série de funções adicionais e o descritivo dessas funções que eu mostrei para vocês, inclusive com alguns exemplos aqui. Beleza. Bom, mas quando eu estou tratando de dados, é muito comum você ter dois conjuntos de dados, por exemplo, com dois locais diferentes, com com alguns valores semelhantes entre eles, mas alguns valores diferentes. E você precisa acessar exatamente quais são os valores e quem está presente dentro de quem. Nesse caso, usando essas funções que eu mostrei aqui até agora, você vai conseguir destacar quais são esses valores. Você vai conseguir dizer, são esses valores, valor 1 e 2 são as diferenças, ou valor 6 e 7 que são as diferenças. Mas em algum caso eu preciso saber qual é a posição dos valores que divergem entre os dois vetores. Então, nesse caso, eu posso utilizar uma outra função que é um pouquinho mais complicada, mas ela é fácil de entender. Então, ó, vamos lá. A, preste atenção, porcentagem em porcentagem. B. Isso é super utilizado por mim, eu uso isso o tempo inteiro para identificar posições. Então, o que eu estou querendo saber? Então, aqui, ó, eu mostrei para vocês aqui o objeto A
que é de valores de 1 a 5, e o objeto B de 3 a 7 para facilitar. Então, eu estou perguntando quais são os valores em A que estão presentes em B, certo? Se eu fizer esse teste aqui, esse teste lógico, ele vai me retornar true e false. Por quê? O valor 1 está presente em B? Não. O valor 2 está presente em B? Não. Então, aqui, ó, os dois primeiros, false. O valor 3 está presente em B? Está presente em B. Olha aqui ele em B. Então, true para ele aqui. O valor 4 está presente em B? Também está presente em B. O valor 5 está presente em B? Também está presente em B. Ok? Então, para todos os valores que estiverem presentes em B, eu retorno true. A função vai retornar true. E todos os valores que não estão presentes em B serão false. Com isso, eu consigo identificar rapidamente quais são as semelhanças entre esses dois grupos. Mas mais importante que isso, eu consigo manter um vetor de true or false que me indica onde estão as semelhanças de A e B. Mas notem que a sequência ela pode mudar se eu fizer a pergunta de uma forma diferente. Quais são os valores em B que estão em A? Então, ele vai me retornar uma sequência de valores também diferentes, porque essa sequência de valores de true ou false, ela está focada em B. Da mesma forma como no primeiro caso, ela estava focada em A. Então, se eu quiser identificar em A todos os valores ou todos os números que estão em A e não estão em B, eu posso fazer A, B e colocar dentro de um colchete, pedindo para ele me retornar as posições. Ele vai me dizer são os valores 3, 4 e 5 que estão em A e não estão em B, ok? Por enquanto, ele é muito parecido com essas com intersect e com principalmente com intersect, né? Vai mostrar aqui certinho. Só que em vários momentos essas sequências de objetos, esses objetos eles estão em ordens diferentes. Você precisa saber exatamente quais são essas posições. Então, para isso eu uso e abuso desse comando. Se eu quisesse saber do B, quais são os valores de B que estão em A, eu posso usar isso aqui, ó. Tanto faz se eu colocar com espaço ou não entre as letras, mas o resultado é o mesmo. Então aqui, quais são os valores de B que estão em A. E no caso ele vai me retornar esses valores aí, ok? Se eu quiser trabalhar com essa função e só saber a posição dos valores similares, eu preciso trabalhar com essa função e porcentagem em porcentagem, ok? Ela é super útil. Agora, se eu quiser saber quais são os valores de B que não estão em A, é só eu botar um sinal de exclamação aqui. Isso aqui vai me retornar uma sequência de true or false. Se eu botar um sinal de exclamação aqui nessa sequência de true or false, ele vai inverter. Tudo que é true vai ficar false, tudo que é false vai ficar true. Se eu rodar isso aqui, ele vai me dizer todos os valores de B que não estão em A. Então, notem que com esse porcentagem em porcentagem, eu consigo espelhar essas funções. Eu consigo fazer a mesma coisa que essas funções, mas identificando as posições dos elementos. Por enquanto pode não fazer muito sentido, mas mais para frente a gente vai trabalhar um pouco mais essa função aqui, porcentagem em porcentagem, para isso ficar mais claro e para vocês entenderem a utilidade dela, ok? Então, até o próximo vídeo.